Matador de Goblins. Volume 8. Capítulo 4. Cidade Aventura. Autor: Kumo Kagil. Após passar por 3 pontes levadiças enormes, o grupo se deparou com uma agitação atordoante. A primeira coisa que seus integrantes viram foi uma lavoura, a qual provavelmente era mais antiga do que as muralhas do castelo. A segunda foi um aqueduto extenso conectado a um grande prédio, que estava soltando fumaça. No entanto, a paisagem paradisíaca contrastava nitidamente com a multidão. O caminho de terra logo passou a ser de pedra e foi engolido pela cidade antiga. As pessoas que passavam apressadas por ele pareciam uma correnteza e o som das vozes sussurrando se combinavam com o som dos calçados se arrastando na pedra até que quase viravam uma melodia. Tem certeza de que isso não é um festival? Perguntou sacerdotisa, que estava começando a ficar tonta. Alta elfa arqueira riu e balançou sua orelha. Geralmente é assim mesmo, disse. As cidades humanas sempre são movimentadas, então já estou acostumada com isso. Mas, então, ela recuou, como se estivesse desconfortável. No entanto, tenho que admitir. Essa cidade parece um pouco mais lotada do que as outras. Ela estava certa. Dentro do portão havia, pelo menos, a mesma quantidade de pessoas que do lado de fora. As pessoas, que estavam usando as roupas da moda, faziam cada rua parecer um rio de cores enquanto se empurravam para caminhar. Em cada lado da rua de pedra havia prédios, os que estavam lá desde a antiguidade, os atuais e até mesmo, em alguns casos, os várias vezes restaurados. A capital não tinha um teto, mas as ruas bagunçadas, que se enrolavam ao redor do castelo, faziam com que parecesse um labirinto. Talvez uma cidade construída milhares de anos atrás não fosse tão diferente de uma ruína antiga. Meus senhores e minhas senhoras, que tal uma pequena ajuda para encontrarem o local para onde querem ir? Um homem, que estava corcunda pela idade, se aproximou enquanto segurava uma lanterna velha em sua mão. Várias cidades grandes tinham guias como ele. Os estudantes de magia ajudavam a iluminar os postes das ruas, mas diversas vias menores permaneciam completamente escuras. Não temos dificuldade de enxergar no escuro, respondeu o matador de goblins, antes que sacerdotisa conseguisse dizer algo. O homem piscou e, então, olhou para a elfa, para o anão e para o homem lagarto. Deu para ver, disse enquanto ria. Minhas sinceras desculpas. Se precisarem de mim, podem me chamar. E, então, o homem se arrastou para a escuridão enquanto continuava sorrindo alegremente. Deve ser muito inconveniente ser um humano, né? Não conseguem nem mesmo enxergar no escuro, opinou Alta Elfa Arqueira enquanto assistia o homem ir embora. Me pergunto o que ele deve fazer quando não consegue clientes. Provavelmente vira um guia turístico, disse Anão Xamã, como se tivesse certeza, mas também parecendo curioso. Enxergar no escuro não ajuda em nada se não souber para onde está indo. Lagarto sacerdote estava olhando ao redor, apreciando a cidade milenar conforme conduzia a carruagem pelos trilhos. Pois bem, milady arcebispa, o que pretende fazer agora? Essa é uma boa pergunta, disse Donzela da Espada de dentro da carruagem, com um pouco de curiosidade em sua voz. Gostaria de pedir que me levem ao templo, mas vocês já vieram à capital antes? Para minha vergonha, devo admitir que esta é a minha primeira vez. Lagarto sacerdote revirou seus olhos em sua cabeça e abriu sua boca alegremente. Suspeito que seja o mesmo para todos em nosso grupo. Então, faria a gentileza de conduzir a carruagem para onde eu disser? Disse ela, parecendo estar feliz. A acólita, que estava ao seu lado, reprovou isso, dizendo: Milady arcebispa, não há necessidade de você se rebaixar indicando-as. Donzela da Espada relaxou seus lábios atraentes e deu um sorriso. Diversas ruas daqui possuem nomes, mas muitas delas não têm placas que os indiquem. Não pensaram nos viajantes ao construírem este lugar. Ela riu. Após isso, disse em um tom mais baixo, eu posso, pelo menos, agir como uma guia. Dessa forma, ajudarei em algo. Os aventureiros caminhavam casualmente ao lado da carruagem conforme ela seguia tremendo pelas ruas esburacadas. Aparentemente nunca se perderiam caso seguissem o que Donzela da Espada, que era cega, dizia. Já estava anoitecendo,
O céu havia começado a ficar roxo e o movimento da capital estava particularmente intenso. Estar com uma carruagem permitiu que passassem pela estrada, mas, caso não estivessem, teriam sido esmagados pela multidão. Os moradores da capital andavam como se fossem donos do local, o que era compreensível, mas os viajantes também não mostravam nenhuma consideração pelos demais. O excesso de prédios e de muralhas cercando a cidade faziam o ar ficar pesado, além de fazer com que a luz solar dificilmente chegasse ao solo. Parecia que, caso se perdesse na escuridão, jamais sairiam de lá, e isso realmente acontecia. Mas, conforme olhavam ao redor, viram fumaça de pequenas fogueiras saindo de algumas casas. Fumaça, essa, que estava com o cheiro do jantar que estava sendo preparado. Viram homens saindo de seus trabalhos e seguindo em direção a lugares para beber e se divertir. Além disso, também viram mulheres tentando atrair estes homens para seus diversos estabelecimentos. Alguns senhores de idade, os quais tinham tempo para começar a beber cedo, estavam sentados em tamboretes em frente às lojas enquanto faziam algum tipo de competição. As figuras metálicas dos espadachins estavam sentados em mesas com divisões quadriculares, as quais moviam enquanto jogavam cartas. Algumas crianças perceberam que estavam jogando e se juntaram ao lado da estrada para brincarem entre si, onde gritavam e se divertiam. Elas desenharam um pequeno círculo com divisões na terra para representar uma mesa e usaram pedras para representar tanques. Moviam as pedras com base no número de suas cartas. Além disso, ocasionalmente também gritavam "Vida longa ao rei", e, nesse momento, aparentemente, tinham que comemorar. Mas o tempo não para. Eventualmente, as mães chamaram seus filhos e filhas, os quais responderam com "Ah", e seguiram para suas casas. Os homens mais velhos assistiram as crianças indo embora, sorriram entre si, então, começaram um outro jogo. Nesse, ao conseguir 5 peões, a pessoa poderia pedir para que alguém pagasse uma bebida, então estavam todos determinados a vencer. Enquanto isso, um camelô estava vendendo cristais redondos e polidos, os quais dizia serem de outro país. O início do pôr do sol fez com que os homens saíssem para beber, e o capacete metálico dele os observava com atenção. Sacerdotisa fechou seus olhos, estava por algum motivo feliz. Ela gostava do cheiro das pessoas seguindo suas vidas, do aroma que permeava pelo ar durante esses poucos minutos entre o início do pôr do sol e quando ele desaparecia completamente. Isso era sempre igual, estando na vila, na cidade ou até mesmo na própria capital. Ela recitou, em seu coração, uma passagem da escritura de uma prece à Mãe Terra. Estava sentindo seu corpo leve enquanto seguia em direção ao templo. Era a primeira vez que havia ido para a capital em toda a sua vida. Não havia se encantado imediatamente com o local, mas certamente também não o odiava. E, então, algo em particular chamou sua atenção enquanto olhava ao redor. Os estudantes, que estavam vestidos com seus mantos pretos e segurando seus cajados enquanto caminhavam pela cidade para iluminar as lâmpadas dos postes. Sacerdotisa piscou, mordeu seu lábio e, então, correu para alcançar seu grupo. O templo, que era o salão de adoração ao Deus Supremo, o qual governava a ordem e o caos, ficava na mesma área da cidade que o resto das casas de adoração. Era claramente mais elaborado que o templo da Mãe Terra na cidade fronteiriça, mas não se comparava ao do Deus Supremo na cidade da água. Obviamente, era grande e tinha muitos visitantes, uma multidão de pessoas entrava em busca de justiça, independentemente da hora. Mas, mesmo assim, quase não tinha decoração. Somente paredes brancas, um teto pontudo e o símbolo da espada e da balança, e nada mais. Um espírito de simplicidade na arquitetura parecia muito bom na teoria, mas, na prática, se tornava simples demais. Na capital, esse templo se torna só mais um em meio a vários outros, informou Donzela da Espada. É assim que as coisas são aqui? Murmurou Altael Farqueira. Tinha certeza de que o deus do grande herói teria um templo especial. Bom, até mesmo a minha casa fica na cidade da água. A carruagem parou e a assistente de Donzela da Espada ajudou sua senhora a descer para a Rua de Pedra. Mesmo que ela utilizasse a espada e a balança como um cajado, ainda era impressionante que tinha descido sem muita dificuldade. Milady Arcebispa. Muito obrigada por ter vindo para cá, Milady.
Seja bem-vinda ao nosso templo. Um casal de acólitos, que provavelmente saíram pelo som da carruagem, surgiram do templo. Eram um garoto e uma garota, mas os olhos de ambos estavam brilhando como se estivessem conhecendo seu ídolo. Obrigada, disse Donzela da Espada, sorrindo de volta para eles. Lagarto Sacerdote passou as rédeas da carruagem para os acólitos ao descer do assento do condutor. Agora, vamos pegar nossas bagagens. Me pergunto o que devemos fazer sobre nossa pousada. Caso não tenham onde ficar, por favor, se alojem no templo. A assistente de Donzela da Espada já estava retirando as bagagens enquanto bufava por causa do peso. Lagarto Sacerdote facilmente tomou a carga dela e a colocou gentilmente no chão. Uau! Exclamou ela, com seus olhos arregalados. Mas, então, os fechou um pouco novamente e disse, muito obrigada. Nós temos diversos quartos. Eu insisto. Seria falta de educação recusar a hospitalidade. Aceito de bom grado. Sacerdotisa estava cumprimentando os acólitos. Alta elfa arqueira pulou graciosamente do topo da carruagem. Eu aceito. Não vamos conseguir uma suíte real em lugar nenhum, então não importa muito onde iremos ficar. Consideremos isso como um tipo de recompensa. Por mim, tudo bem, mas o que você acha? Corta a barba? Anão Xamã afagou sua barba branca e encarou o sol poente. Como pode ver, está ficando tarde. Eu acho que a maior parte das pousadas daqui já estão cheias. Não vejo problemas, disse Matador de Goblins, em poucas palavras. E, em seguida, acrescentou, não vejo motivos para recusar. Donzela da Espada apertou a espada e a balança mais forte contra seu peito. Somente sua assistente percebeu, o que a fez suspirar pela combinação de irritação e entretenimento. No entanto, há algo que eu gostaria de investigar. Há uma biblioteca ou algo assim aqui? Sim, disse Donzela da Espada, como se tivesse levado um susto. Ela falou assim que ele havia dito uma biblioteca ou algo assim aqui. Te levarei para lá imediatamente. A minha autoridade deve ser mais do que o suficiente para permitir que... Você nunca ouviu falar que um bom descanso já é metade do trabalho? Vamos guardar nossas malas e vamos comer algo. Anão Xamã balançou uma de suas mãos pequenas e grossas. Mas você praticamente acabou de comer, argumentou a alta elfa arqueira. Bom, réis fazem com que eu sinta que o tempero está em mim, disse Anão Xamã enquanto dava de ombros. O que você acha, escamoso? Acredito que seja hora de eu comer um pedaço fresco de carne, respondeu o lagarto sacerdote ao abrir e fechar a boca e alisar propositalmente a barriga com sua mão escamosa. Se tivesse queijo por cima, seria ainda melhor. Não vejo problemas, disse Matador de Goblins, em poucas palavras. E, em seguida, acrescentou, não vejo motivos para negar. Donzela da Espada apertou a espada e a balança mais forte contra seu peito. Somente sua assistente percebeu, o que a fez suspirar pela combinação de irritação e entretenimento. Iremos após você retornar, então, após isso, ela sussurrou, vamos fazer assim. Isso, vamos. Foi como se estivesse confirmando isso para si mesma. Matador de Goblins apenas disse. Sim, por favor. Então, seu capacete metálico se virou para a sacerdotisa. Tudo bem para você? Ah, sim. Após terminar de conversar com os acólitos, os quais tinham mais ou menos a mesma idade que ela, sacerdotisa segurou seu cajado com ambas as mãos e olhou ao redor com insegurança. Tem um lugar que eu gostaria de visitar. Bom, isso é estranho, disse Anão Xamã, com seus olhos arregalados abaixo de suas sobrancelhas. Era estranho que essa garota, a qual parecia tão jovem, mas tão séria, dissesse tal coisa. Você sabe o caminho? Sim. O endereço, bom, o caminho para lá, acabaram de me dizer. Ela perdeu o rumo do que queria dizer conforme olhava em direção dos acólitos, os quais já tinham desaparecido. Não vou reclamar se não deixarem. O capacete rústico e encardido de Matador de Goblins estava impassível diante do olhar de súplica de sacerdotisa. De dentro do seu equipamento inexpressivo na cabeça, saiu um resmungo.
Andar sozinha é perigoso. Alta elfa arqueira deu de ombros, irritada. Da forma que ele havia falado, parecia que ela estava em um labirinto. Então eu vou com ela, disse a alta elfa arqueira. Deve ficar tudo bem se formos juntas, certo? Lagarto sacerdote assentiu para a elfa no momento em que ela levantou a mão. Então vamos nos dividir em grupo de 2 ou 3. Isso deve resolver. Está bom para você, corta-barba? Matador de goblins olhou para a sacerdotisa, que ainda estava olhando para ele, e para a alta elfa arqueira, que estava estufando seu pequeno peito. Não vejo problemas, disse em poucas palavras. E, em seguida, acrescentou, não vejo motivos para negar. Já ouvi o suficiente disso, resmungou a não xamã. Em seguida, esfregou as mãos e sorriu. Então, Milady Arcebispa, há algum restaurante especialmente bom que possa nos recomendar? Donzela da Espada apertou a espada e a balança ainda mais forte contra seu peito. Acabaram indo para o Cavaleiro Dourado, uma taverna que era mais velha do que a Guilda dos Aventureiros. No entanto, na capital, a palavra taverna representava diversos tipos de estabelecimentos. Havia as casas de chá e as tavernas, além das praças de alimentação e das cantinas. O Cavaleiro Dourado superava todos os outros, para a alegria das pessoas. Assim que entraram, os visitantes foram surpreendidos pelo som. Uma arqueira e um guerreiro com armadura pesada estavam discutindo sobre algo enquanto um lutador de um estilo oriental e uma ladra estavam os observando. Em um outro canto, um feiticeiro, que parecia um novato, tomou um gole de vinho enquanto os membros de seu grupo se reuniam ao seu redor e brincavam com ele. Um grupo estava centralizado ao redor de um humano que era um guerreiro monge, do qual um guerreiro felpubro, um feiticeiro réia e uma bela arqueira também faziam parte. Uma maga estava apreciando sua comida junto com alguns aventureiros, os quais pareciam ser seus discípulos, estavam dando vários gritos de admiração dizendo mestra, mestra. Também havia uma mesa com um mago gordo e uma curandeira. Um cavaleiro usando sua armadura e seu capacete e uma lutadora se juntaram a eles depois. Ambos os atrasados ergueram seus copos assim que chegaram. Essas cenas, sem dúvidas, se repetiam infinitamente em qualquer lugar do mundo, desde o momento em que pessoas chamadas de aventureiros começaram a aparecer. E, com certeza, ninguém esperaria menos do que isso de um estabelecimento que havia traçado sua história junto com os aventureiros, desde a época em que a primeira guilda havia sido fundada. O número de pessoas em busca de aventuras havia aumentado drasticamente, mas, mesmo após todo esse tempo, esse local havia permanecido como um lugar de encontros e despedidas. As paredes estavam cobertas de posteres tanto de pessoas em busca de um grupo, quanto de grupos que estavam procurando novos membros para preencher o espaço que faltava. Um jovem homem, que possivelmente era um novato, estava em uma mesa do canto com uma expressão que era uma mistura de expectativa, animação e apreensão. Ele provavelmente tinha sonhos infantis como encontrar sua alma gêmea ou partir em uma aventura lendária. No entanto, seus sonhos não se realizariam. Tudo indicava que ele era um guerreiro novato, sua armadura e sua espada que estavam brilhando, além da falta de um capacete. Talvez tivesse uma chance maior se soubesse utilizar magia, mas, caso contrário, era mais provável que ficasse esperando alguém o chamar para sempre. Ele teria que decidir entre ir falar com alguém ou se aventurar sozinho. Independentemente de qual opção escolhesse, o primeiro passo seria dele. Caso não quisesse dar esse primeiro passo, não iria durar muito como um aventureiro. No canto oposto ao dele, algumas mesas haviam sido movidas para que alguns dos clientes mais ineptos da taverna pudessem comemorar e gemer de raiva enquanto jogavam dados. Esse jogo não era como aquele que os mais velhos e as crianças tinham jogado na beira da estrada. Nesse, estavam mais sérios, estavam apostando. Em uma parede próxima a eles, havia pedaços espalhados de um dado quebrado, como quando o corpo de um criminoso era exposto. Aparentemente, havia um pedaço de chumbo lá dentro, que havia servido como um peso e estava sendo exposto para todos. Ah, essa é uma trapaça infantil, disse a não-xamã enquanto se sentava em um assento confortável, próximo da lareira. Os profissionais usam mercúrio, que deixa mais fácil de escolher o lado do dado que irá cair. Ele esfregou suas mãos gordas enquanto se deleitava com o cheiro da comida que estava em sua frente.
Talvez estivesse focado em sua comida por saber que a primeira impressão é a que fica ou, talvez, fosse simplesmente para aproveitá-la ao máximo com todos os seus 5 sentidos. Havia um ovo cozido, que foi enterrado nas cinzas da fogueira para ser preparado, com molho de gema de ovo, óleo e limão. Também tinha um guisado, que havia sido preparado em uma panela grande, com creme com bastante repolho e bacon. Além disso, para a entrada, havia um mingau de molho de peixe vermelho com vísceras. E, para finalizar, um ganso cozido com o mesmo molho de gema, óleo e limão. Como um tiragosto, havia uvas ao mel, ameixas e maçãs. A anão xamã estava olhando para todos os pratos com alegria, com dificuldade em se decidir para onde olhar. O importante é que já foi resolvido. A réia que se vire para lidar com todos aqueles problemas por causa de um mísero dado. Também tem alguns seguidores do deus comerciante que usam o feitiço sorte para alterar o resultado, disse Lagarto Sacerdote enquanto lambia a ponta de seu nariz. Mas uma aposta é uma aposta. Nem mesmo o destino ou o acaso podem fazer algo após o dado parar. O seu olhar estava fixado em um pedaço de queijo de cabra. Anão Xamã observou seu amigo escamoso e riu. Dizem que nem mesmo os deuses podem alterar o resultado de uma aposta. 4 pessoas comemoraram: um curandeiro, um feiticeiro, um paladino e um ladrão. Aparentemente estavam comemorando a derrota de um demônio como o sucesso de uma aventura. Anão Xamã levantou seu copo na direção deles, em seguida, tomou ele inteiro em reconhecimento à conquista deles. Mas, devo dizer, estou impressionado que nossa adorável arcebispa conheça um lugar assim. Ouvi dizer que ela já foi uma aventureira, disse Lagarto Sacerdote, de forma sombria, enquanto analisava o queijo cuidadosamente, como se estivesse checando as condições de seu equipamento. Naquela época, parecia que o dono havia se mudado da capital para os territórios nortenhos. Disse Anão Xamã enquanto alisava sua barba branca. Creio que isso deva ter acontecido há uns 10 anos. Também acho, respondeu o Lagarto Sacerdote enquanto assentia lentamente. Seu pescoço longo fez com que parecesse que estava lembrando de seu passado. Vejamos. Quantos anos o escamoso tem mesmo? Já era difícil tentar adivinhar a idade de Anão Xamã pela sua aparência, mas a de Lagarto Sacerdote era ainda mais complicada. Mas, se ele sabia sobre a batalha de uma década atrás. No entanto, naquele momento, os pensamentos de Anão Xamã foram interrompidos por uma voz. Boa noite, senhores. Posso perguntar de onde vieram? Eles se viraram e viram um homem com um instrumento de corda em sua mão, de pé e sorrindo de forma agradável para todos. Provavelmente era um bardo ou algum outro tipo de artista. Lagarto Sacerdote juntou as mãos e fez um gesto estranho para o homem, que não mostrou nenhum sinal de preocupação. Viemos da fronteira ocidental, falou. Entendi, do ocidente. Isso é bom, muito bom. E, então, o artista, que parecia ter pensado em algo, desapareceu no meio da multidão da taverna. Para sempre, do seu nome lembrarão. Donzela da Espada, a qual os deuses adoram. 6 ouros, ela, uma única donzela santa. Segura em suas mãos uma espada afiada e uma balança. Todas as propensos à crença a amam. Então suas preces, milagres criam. Entre 6 ouros, ela se levantou. E lutar com o próprio Lorde Demônio, tentou. E, agora, a besta queimou até as entranhas. E ela defende a lei com essas mesmas chamas. Para sempre, do seu nome lembrarão. Donzela da Espada, a qual os deuses adoram. A recitação poderosa fez com que as conversas da taverna parassem. Ela contava a história dos diversos aventureiros que haviam sobrevivido à tempestade de morte que tinha vindo do norte 10 anos antes. Uma grande quantidade de veteranos tinham se juntado na fortaleza nortenha para desafiar o labirinto de lá, mas foram engolidos por ele, desapareceram para sempre. Somente 6 pessoas obtiveram o tão esperado sucesso nesse objetivo. Algumas pessoas até mesmo chamavam eles de 6 heróis, ou simplesmente de as estrelas. Independentemente do que os chamavam, não faziam parte de uma lenda, mas, na verdade, eram heróis que existiram de verdade. Entendi.
Ele acha que os viajantes tendem a pagar por músicas de sua terra natal. Perspicaz, murmurou o lagarto sacerdote enquanto colocava uma gorjeta na mesa, para que o bardo pegasse na próxima vez que passasse por lá. Então quer dizer que, após a luta cessar, o Cavaleiro Dourado também voltou para a capital. O que significa que o dono daqui conhece nossa arcebispa tão bem quanto nós, ou ainda melhor. Anão Xamã olhou de forma interessada para o taverneiro, e então, arrotou. Ele estava com um bafo de álcool. E você, corta a barba? Parece preocupado com alguma coisa. Matador de Goblins não respondeu de imediato. Ele misturou o guisado com sua colher antes de comer uma colher cheia pelo seu visor. Repolho e bacon foram cozinhados no creme. Matador de Goblins inclinou sua cabeça, curioso. Não tinha o mesmo gosto do guisado que tinha comido em sua terra natal. Consegue perceber? Perguntou. Mais ou menos. Anão Xamã bufou e colocou uma grande quantia de vinho para si mesmo. Já faz 1 ano desde que formamos nosso grupo. Se a expectativa de vida dos humanos é de 50 anos, já trabalhamos juntos por 1/50 de sua vida. Não é nem um pouco estranho que eu consiga, ressaltou Anão Xamã ao tomar um gole de vinho. Ele limpou seu bigode de algumas gotas que caíram e, então, foi comer a coxa do ganso, na qual deu uma grande mordida. Matador de Goblins assistiu o anão cuidadosamente conforme ele bebia e comia. Não fizemos nenhum extermínio de goblins ultimamente. Uma aventura no mar, depois, um trabalho de guarda-costas, apesar de termos passado por aquela armadilha. Você está certo, disse Lagarto Sacerdote, assentindo enquanto pegava o queijo alegremente. Anão Xamã riu e balançou a sua mão porque, ao invés de pegar um único pedaço de queijo, Lagarto Sacerdote havia pegado o queijo inteiro para si. Doce néctar! Exclamou enquanto batia sua cauda no chão. Anão Xamã raspou os ossos, lambeu seus dedos, limpou sua boca e partiu para o próximo pedaço de carne. Foi divertido. Ambos pararam. Anão Xamã e Lagarto Sacerdote abaixaram as suas respectivas comidas e olharam um para o outro. Eles se olharam, assentiram e, em seguida, balançaram suas cabeças antes de voltar a olhar para o capacete barato que estava brilhando com a luz da lareira. Mas, em ambos os casos, havia alguma conexão com goblins, disse Matador de Goblins, suavemente, com um copo cheio de vinho em sua mão. Ele tomou tudo em um gole só e, então, disse junto com um suspiro, se for assim, então aquilo talvez não seja o meu dever. Dever? Sim. Matador de Goblins assentiu para Anão Xamã. Sou matador de goblins. Os estalos do fogo eram audíveis mesmo com o barulho da multidão. Um silêncio estranho pairou sobre eles, como se não soubessem o que falar. Em algum momento, ao fundo, o bardo havia trocado para uma música sobre o herói fronteiriço, matador de goblins, partindo para uma montanha congelada. O Anão Xamã afagou a sua barba e olhou para o teto. Ele se perguntou quanto tempo, quantos séculos, havia levado para que ficasse tão escurecido por causa do vinho, do sangue e da fumaça. O que tinha visto lá era o mar ou as estrelas? Independentemente do que fosse, ainda era algo muito mais velho do que qualquer vida humana. Após um longo tempo, Anão Xamã sorriu, como se estivesse prestes a revelar o segredo de um truque de mágica. Sabe como os ferreiros fazem uma espada? Não, disse Matador de Goblins, após pensar. Eu não sei. Tudo bem. Bom, deixe-me dizer, então. Anão Xamã começou a contar com seus dedos ásperos e pequenos. Eles esquentam, batem e esfriam. E, então, esquentam de novo. Esquentam, batem, esfriam e esquentam, repetiu o Matador de Goblins com a voz baixa. Isso. Anão Xamã cruzou seus braços. Todas as etapas são necessárias. Independentemente do que for fazer na espada, precisa passar por essas 4 etapas. Parece ser trabalhoso, disse Lagarto Sacerdote. Não é? Anão Xamã sorriu, com uma satisfação de quem já havia feito esse processo. Uma espada macia é mais flexível, mas não é boa para lutar. Uma mais dura pode cortar, mas irá quebrar rapidamente. Então como seria uma boa espada?
A anão xamã estava murmurando como se estivesse recitando um feitiço, mas, então, a sua voz parou e continuou após ele tomar um gole de vinho para molhar seus lábios. Corte com uma espada e ela irá começar a lascar, vá polir ela e terá menos metal para brandir. Todo metal é somente um pedaço da história condensado. Então o que é uma boa espada? Matador de Goblins escutou em silêncio. Ele parecia uma criança sentada próxima à lareira e escutando as histórias de seu avô. A objetividade com que falou, quando fez, foi surpreendente. Eu não sei. É claro que não. E está tudo bem em viver sem saber. A anão xamã cerrou seus olhos e passou seus dedos grossos por sua barriga. O ferro possui muitos segredos complexos. O fogo estalou alto novamente. A lenha parecia que iria se dividir pelo barulho, o que fez com que o taverneiro atento aparecesse momentos depois para mexer no fogo com uma barra de ferro. Lagarto sacerdote observou atentamente, até que fosse embora, e, então, soltou uma risada que saiu do fundo de sua garganta. Hehe, você está parecendo um monge, mestre lançador de feitiços. Então que tal o conselho de um profissional para o pobre e perdido corta-barba? Tudo bem. Bom, isso será difícil. Lagarto sacerdote revirou seus olhos e pegou um espeto. Ele pegou um pouco do queijo que havia dividido com suas garras, colocou na ponta do espeto e o colocou no fogo. São poucas as coisas que as pessoas devem fazer. Gira, gira. Ele girou o espeto de metal. O queijo ainda estava sólido o suficiente para manter o seu formato. Viver e morrer com todo o conhecimento possível, é isso que todos devem fazer. Isso, por si só, já é muito difícil. O pedaço de queijo estava começando a ganhar cor, mas ainda estava duro. Ainda não estava pronto. Se até mesmo as feras do campo não podem viver exatamente da maneira que querem, aqueles que possuem palavras podem ainda menos. O queijo finalmente havia chegado em seu limite, estava quase caindo do espeto. Estava pronto. Se preocupar e se sentir perdido são coisas boas. Acredito que são parte da vida em si. Lagarto sacerdote retirou o espeto do fogo e enfiou a comida, ainda quente, em sua boca. Ah, doce néctar! Ele estava falando da mesma maneira que falava quando elogiava seus ancestrais, com um grito de alegria saindo do fundo de sua alma. Uf! A anão xamã bufou e, então, pegou mais um pedaço do ganso. Parece com o que eu tinha dito. O que significa que devemos estar próximos da verdade. Matador de Goblins lembrou de ter escutado algo parecido há muito tempo. Tinha sido quando havia sido chutado para dentro de um rio gélido com suas mãos amarradas nas suas costas. Afunde! Depois, chute, gritou o rei enquanto gesticulava com sua adaga de forma irritada. Se fizer isso, vai conseguir boiar. Depois repita isso de novo. Caso contrário, só a morte te espera. Ele estava certo. Se Matador de Goblins não tivesse chutado, não estaria ali. Entendi. Então eles, provavelmente, estavam certos. Acho que todos concordam, disse Lagarto sacerdote enquanto balançava a cabeça. É assim que as coisas são, adicionou Anão Xamã. Vocês estão certos. Matador de Goblins levou um pouco de repolho e bacon à boca. Não estava nem um pouco ruim. As pedras permaneciam em fileiras naquele lugar silencioso, como se fossem ilhas que flutuavam em meio ao mar de folhas caídas, as quais persistiam em aparecer não importando quanto as varresse. Era como se não tivesse nada para se fazer naquele lugar, além de passar em meio às ondas vermelhas e douradas e depender dos números nas sinalizações para chegar ao seu destino. Essas pedras eram lápides. As sinalizações estavam organizadas pela numerologia cuidadosa dos clérigos do Deus do Conhecimento. Dentro do cemitério, se encontrava a sacerdotisa, de pé em frente a um túmulo novo. Na verdade, não era novo, já que estava lá há, pelo menos, 1 ano. O nome esculpido na pedra era de uma pessoa querida para ela, mesmo que só tivesse a visto em um único dia de sua vida. Ainda que todas as pedras tivessem sido esculpidas exatamente com o mesmo tamanho, essa era tão dela. Ela sentia isso mesmo que,
quando fechava os olhos e tentava se lembrar dela, a imagem dessa pessoa ficasse vaga em sua mente. Desculpa por demorar para vir, suspirou, sua voz trêmula. Ela ficou de joelhos, ignorando a terra em sua roupa, e passou a palma de sua mão pela lápide. Eu sinto muito. Independentemente de qualquer coisa, aquela jovem feiticeira tinha sido parte do primeiro grupo de sacerdotisa. Esta era somente uma hipótese. O que teria acontecido se tivessem decidido que iriam caçar ratos, e não goblins, em sua primeira missão? Teriam sobrevivido? Ela, o rapaz e a mulher ainda estariam se aventurando juntos? Teriam começado a gostar uns dos outros? Teriam conversado sobre o que gostavam ou não e dos seus desejos? Talvez, mas tudo isso já havia sido perdido. Tudo isso havia sido roubado. Ela não conseguiu viver todos os dias e meses que deveria. Agora, ao invés disso, sacerdotisa estava lá. A mesma sacerdotisa que tinha se aventurado com Alta Elfa Arqueira, com Anão Xamã, com Lagarto Sacerdote e com ele. Ela não via isso como sorte. Porém, por outro lado, também não conseguia ver como infortúnio. Percebeu que a sorte e o azar eram inseparáveis, da mesma forma que o chá era com o leite. Mesmo assim, vou continuar caçando os goblins. Sacerdotisa relaxou seus lábios conforme falava. Vou fazer isso mesmo tremendo de medo o tempo inteiro. Tremedeira, essa, que foi o motivo de você ter me dado uma bronca. Verdade, sacerdotisa deve ter parecido uma covarde para aquela garota, que estava tão calma e tão animada. Ela, de repente, se lembrou do olhar de raiva e da bela boca da garota enquanto gritava com ela. Ela, com certeza, também fazia outras expressões, mas sacerdotisa não pôde vê-las. Conheci o seu irmão mais novo, sabia. Na verdade, acredite se quiser, mas eu me tornei a professora dele. Não fique brava, viu? Sussurrou sacerdotisa. Posso não saber de muita coisa, mas ensinei o máximo que pude. No final das contas, sacerdotisa não havia levado flores ou alguma outra coisa para colocar como uma oferenda. Tinha percebido que não sabia do que a jovem gostava e não gostava. No entanto, tinha a impressão de que ela era do tipo de pessoa que ficaria brava se alguém pegasse algo aleatório para colocar em seu túmulo. Por isso, sacerdotisa, enquanto se levantava lentamente, apenas sussurrou. Virei te visitar novamente. Quem você veio visitar? Perguntou Alta Elfa Arqueira, com suas orelhas movendo um pouco. Ela estava de pé na sombra de uma árvore um pouco distante, com seus braços cruzados. Uma sacerdotisa começou a falar. No entanto, teve que parar um pouco e pensar um pouco antes de continuar. Alguém de um grupo antigo. HM, disse, quietamente, Alta Elfa Arqueira. Ela caminhou até sacerdotisa com passos leves e perguntou, como ela era? De vez em quando também me pergunto isso, disse sacerdotisa, parecendo um pouco desligada e com uma expressão confusa em seu rosto. Nesse momento, uma brisa fria soprou pela noite e fez com que as folhas dançassem nas árvores. Ela ergueu seu braço para que sua mitra não voasse e seu cabelo não se espalhasse pelo seu rosto. Eu nem mesmo tive a chance de descobrir isso. Isso acontece, às vezes, disse Alta Elfa Arqueira enquanto fechava os olhos de prazer ao sentir o vento fresco em suas bochechas. Ela inclinou seu rosto para cima, como se estivesse sentindo o cheiro do vento, e expôs o seu pescoço pálido e fino. Os vínculos que nos unem podem ser estranhos. Com alguns, dura por um bom tempo e, com outros, por pouco tempo. Você está certa. Então todos partiram? Sacerdotisa não entendeu, no primeiro momento. Ela inclinou sua cabeça, em dúvida. Mas, então, percebeu o que Alta Elfa Arqueira queria dizer. Não, respondeu com um sorriso triste em seu rosto, que, de alguma forma, a deixou desconfortável. Uma das pessoas não se foi, mas... Mas o quê? Eu não tenho coragem para vê-la. A voz de sacerdotisa ficou cada vez mais baixa, até que desapareceu em meio ao barulho das folhas balançando. No entanto, não havia nada que os ouvidos de um elfo não conseguisse escutar e, nesse momento, Alta Elfa Arqueira moveu os dela. Acho que você não precisa se preocupar tanto assim. Após isso, sussurrou,
Não é como se a culpa fosse sua. Tenho certeza disso. Mas eu não quero jogar a culpa para os outros. Você sempre é séria demais. Alta elfa arqueira bufou de forma desinteressada após ver o sorriso sem graça de sacerdotisa. Ela achava que estava começando a entender o porquê da garota estar tão enfeitiçada pelo matador de goblins, senhor. Ela não sabia se o motivo era bom ou ruim, mas não tinha nenhuma intenção de pensar nisso. Bom, vamos parar com o assunto sério. Ela puxou sacerdotisa pela mão enquanto ria alto da expressão assustada da garota. Uau! Desde que chegou na capital, sacerdotisa havia se surpreendido com várias coisas, mas lá ainda tinha muitas coisas novas para ela. Agora estavam em um salão espaçoso e bonito, o qual possuía um teto redondo e alto. A iluminação do salão estava perfeita porque haviam colocado velas próximas ao chão para combinar com a iluminação das estrelas e das luas, que estava passando por uma claraboia. Havia um fluxo de pessoas vestindo roupas confortáveis para entrar, relaxar, se divertir e sair. Algumas se sentavam nas bancadas para ler livros, outras malhavam segurando pedras pesadas em suas mãos e algumas outras estavam bebendo o máximo que podiam. Algumas pessoas haviam espalhado cartas em uma mesa do canto e estavam lutando contra a peste negra conforme ela se espalhava pelo tabuleiro do jogo. Uma outra pessoa estava olhando para uma pintura de um tipo de guerreiro de armadura que sacerdotisa nunca tinha visto, com a frase "O Bloqueador de Feitiços". O nome de uma peça e uma data estavam escritos em um canto da pintura, o que fez ela perceber que provavelmente era uma divulgação de uma peça teatral. Ela não tinha visto nenhuma lareira, mas o local estava surpreendentemente quente. Há um sistema de tubulação nas paredes que traz o ar morno, disse uma funcionária, rindo para a sacerdotisa, a qual estava procurando uma lareira. Sacerdotisa rapidamente se curvou para a funcionária, que estava vestida totalmente de branco. Dê desculpa, é que isso é um pouco incomum. Eu tinha ouvido falar sobre o banho, mas não imaginava que fosse bom assim, disse a alta elfa arqueira, movendo suas orelhas de forma intrigada. Foi ela quem arrastou sacerdotisa para lá. Aparentemente ela já gostou daqui. Sacerdotisa pensou, rindo sozinha. Os elfos sempre se lavavam com água fria, já que não estavam acostumados a usar, propositalmente, o vapor ou a aquecer a água como parte do banho. A amiga de sacerdotisa, por mais que fosse muito mais velha que ela, sempre seguiu esse costume, com exceção das idas à fonte termal. O prédio que estava conectado ao aqueduto, que tinha chamado a atenção de sacerdotisa no momento em que havia chegado na capital, na verdade era uma grande casa de banho. E ela achava que seria melhor aproveitar um bom banho, ao invés de ficar sentada no cemitério lamentando algo. Aqui é muito bom mesmo. A área para se exercitar é de livre acesso, além de que também oferecemos massagem e leves comes e bebês. Desculpa, mas qual é o valor? Sacerdotisa estava preocupada com o gasto de seu dinheiro. Contudo, a empregada somente sorriu. Tudo isso já está incluso na sua taxa de entrada. Por favor, sinta-se à vontade e aproveite. Sacerdotisa balançou a cabeça, entusiasmada enquanto pensava, mais uma vez, que a capital era um lugar incrível. Ela pagou com um punhado de moedas de cobre, em seguida, olhou para as pessoas ao redor que, realmente, quase não estavam utilizando dinheiro. Bom, com exceção de um lugar. Lá, tinha algo que parecia ser uma garrafa de água enorme, posicionada para parecer que estava sendo oferecida por uma estátua de uma divindade que tinha duas faces, uma masculina e uma feminina. A frase "doações para a divindade da bacia" estava esculpida nela e havia uma caixa de madeira com um espaço para colocar as ofertas. As crianças estavam gritando e colocando moedas na caixa. Ao fazerem isso, a garrafa espirrava água sozinha. Isso é incrível! Naturalmente, uma das garotas correu em direção à escultura, mais especificamente, Alta Elfa Arqueira. Suas orelhas estavam completamente levantadas, seus olhos brilhando e ela havia corrido até a estátua com a mesma velocidade com que corria pela floresta. Ei, como isso funciona? O quê? Você não sabe? Um garoto com menos de 10 anos de idade caçoou de uma elfa que tinha mais de 2000 anos. Você coloca seu dinheiro, aí algo acontece lá dentro e, em seguida, a tampa abre e a água sai. Que legal!
O garoto tinha sido desrespeitoso, além de que sua explicação não tinha explicado nada, mas Altaelfa Arqueira já estava afrouxando as cordas de seu porta-moedas. Sacerdotisa relaxou seus ombros enquanto escutava o barulho da moeda entrando na caixa. O peso que tinha sentido em seu pequeno peito até pouco tempo atrás parecia ter sido reduzido pela metade. Bem que dizem que as pessoas não permanecem com o mesmo sentimento por uma hora inteira. Ela estava sentindo que era a prova viva disso, o que fez com que se sentisse tanto solitária, quanto aliviada. Tudo isso se devia ter uma amiga que a puxava para lugares assim. He. Foi isso que aliviou seu coração, a ponto de ter conseguido rir com sinceridade. Sacerdotisa olhou ao redor e tentou descobrir onde os lugares da casa de banho ficavam, antes que Altaelfa Arqueira se entediasse. Ela encontrou caminhos que levavam para o vestiário, para o lavatório e para a área de exercícios. Acreditava que a área de banho provavelmente ficava além do vestiário. Não podiam fazer o restante do grupo esperar muito tempo enquanto se divertiam, mas talvez pudessem comer um pouco. Após passar pelo banho, gostaria de, pelo menos, tomar algo gelado. Ela levou um de seus dedos pálidos e finos até o queixo enquanto pensava, mas, então, piscou de repente. Alguém está me observando? Ela havia sentido um olhar intenso, quase penetrante, em sua direção. Era uma sensação, uma intuição, a qual provavelmente não sentiria há um ano. Ela permaneceu virada para a direção de Altaelfa Arqueira, que estava tagarelando na frente da enorme garrafa de água, e moveu, cuidadosamente, somente os olhos. É um soldado. O dono do olhar estava sentado em um banco, parecia muito com um militar. A pequena quantidade de sujeira nele e nas pessoas ao seu redor, que provavelmente tinham acabado de sair do trabalho, sugeria um motivo de terem ido para a casa de banho. Mas eu fiz algo de errado. Ela não lembrava de ter feito nada que chamasse a atenção de um soldado, pelo menos nada desde que tinha chegado na capital e, com certeza, nada desde que entrou na casa de banho. No entanto, por ficar cada vez mais desconfortável, Sacerdotisa se aproximou de Altaelfa Arqueira e puxou um pouco a manga de sua roupa. HM. Espera um pouco. Só mais uma vez. Não, acho que é melhor irmos logo. Nesse momento, Sacerdotisa pensou, ela não tem mais salvação. Era um pensamento parecido com o que geralmente tinha dele. Mesmo que não fosse exatamente o mesmo, isso a fez sorrir. Precisamos de tempo para tomar banho, além de que, você vai acabar usando todo o seu dinheiro. No entanto, as duas só se dirigiram para o vestiário após Altaelfa Arqueira fazer mais 3 doações. Seguiram o caminho que passava pelo lado da face feminina da divindade de 2 sexos e logo chegaram ao vestiário feminino. Lá havia uma banheira com água fria e, nas paredes de cada lado, bancos e fileiras de cubículos. Já estava de noite e elas não eram as primeiras clientes, então Sacerdotisa e Altaelfa Arqueira se despiram sem se preocupar. Obviamente havia muitos humanos na capital, mas também havia vários anões e réias, então não tinha nenhum motivo específico para deixá-las constrangidas. Além disso, a temperatura também estava surpreendentemente morna, graças às tubulações, como já havia sido explicado, então não estavam preocupadas em ficar gripadas. E, pronto, Sacerdotisa dobrou suas vestimentas e as colocou em um cesto enquanto olhava para os outros cubículos para se basear neles. Seu corpo esguio tinha ficado notavelmente mais musculoso após um ano se aventurando, mas continuava esbelto. Ao seu lado, Altaelfa Arqueira praticamente arrancou as roupas de seu corpo e as jogou no cesto. Elas vão ficar amassadas se não dobrar direito, repreendeu Sacerdotisa. Ah, eu não me importo com isso, disse Altaelfa Arqueira, parecendo indiferente, enquanto balançava sua mão e sua orelha ao mesmo tempo. Ei, parando para pensar, você trouxe algum perfume? Pedi uma recomendação para nossa recepcionista uma vez e bom, o que eu comprei foi um pouco caro, mas... Seu tom inseguro indicava que estava buscando uma confirmação de que não tinha problema em ter esse pequeno luxo, o que fez Altaelfa Arqueira rir. Está tudo bem. Não é como se você estivesse usando ele para se exibir, então não acho que os deuses irão se incomodar. Acho que, talvez, você deva prestar mais atenção no que incomoda os deuses ou não. Ah, uma bronca.
Você deveria aprender a respeitar os mais velhos. Ei, pare. Ah! Alta elfa arqueira começou a cutucar sacerdotisa com seu dedo, o que fez elas começarem a gritar e rir. E, então, a elfa reparou em algo no cesto de roupas de sacerdotisa com seus olhos perspicazes. Você ainda usa aquilo? Sacerdotisa seguiu o olhar de alta elfa arqueira, que estava fixado em sua cota de malha. Ela consertava sempre que era cortada ou perfurada, o que a deixou com emendas entre as correntes novas e velhas. Sempre a mantinha lubrificada, então era possível perceber à primeira vista o quão cuidadosa estava sendo. Ah, sim, estou. É muito importante para mim. Você está fazendo parecer como se fosse alguma armadura lendária. Alta elfa arqueira olhou para a sacerdotisa com os olhos um pouco fechados, o que fez a garota coçar sua bochecha, envergonhada. Ela está passando tempo demais com o Orcou. Isso era muito ruim para a educação dessa jovem, que parecia especialmente jovem da perspectiva de uma elfa, não era? No entanto, assim que esse pensamento surgiu na mente da elfa, ela o dissipou com um sorriso e uma balançada de suas orelhas. Acho que já é tarde demais. Caçar goblins já era ruim por si só para a educação de uma pessoa. Aconteceu algo? Ah, não. Não aconteceu nada. Alta elfa arqueira balançou sua mão para a sacerdotisa e, em seguida, sorriu após um novo pensamento surgir em sua mente. Aproveitando que já estamos aqui, que tal lavarmos as costas uma da outra? Claro! As duas conversavam alto enquanto se lavavam, se perfumavam, se enxaguavam e partiam para as termas. A área de banho estava igualmente morna, graças ao sistema de tubulação. Lá tinha uma terma quente, em frente a ela, uma banheira de água fria. Mais ao fundo, também havia uma sauna, onde estava ainda mais quente. Já volto! Disse alta elfa arqueira ao começar a correr, deixando sacerdotisa sozinha. Ela mergulhou na água sem fazer barulho, esticou seus braços e suas pernas e soltou ar pela boca ao relaxar. O bafo soltado se misturou com o ar quente e subiu até o teto redondo. Nossa, posso acabar dormindo aqui. Ela sentiu como se a água quente pudesse entrar pela sua pele e fazer com que ela derretesse. Ela esticou seu braço pálido, sem pensar, e percebeu que seus músculos tinham se desenvolvido, mesmo que não muito. Além disso, também conseguiu ver algumas cicatrizes, que eram mais claras que a sua própria pele, em alguns lugares. A experiência geralmente não era tão visível a olho nu, mas essas cicatrizes certamente representavam a dela. Após pensar bem, percebeu que já havia passado 2 anos se aventurando, sem contar com os dias de folga ocasionais. Sua primeira aventura, seu primeiro grupo, o ninho dos goblins, a morte dos membros de seu grupo e, então, ele. Sentiu, mais uma vez, uma confusão de sentimentos que não conseguia entender crescendo em seu peito. Mas... Sacerdotisa olhou na direção da sauna em que alta elfa arqueira havia entrado e fechou seus olhos. Eu realmente sou grata por tudo isso. Ei! O chamado inesperado que interrompeu o devaneio da sacerdotisa quase fez com que ela saltasse para fora da água. Ela cobriu os seus peitos rapidamente e se virou, encontrando uma garota olhando para ela com os olhos arregalados. Ela tinha cabelo dourado, que descia até seus ombros, olhos azuis e tinha 15 anos, não, talvez tivesse 16. No entanto, sacerdotisa somente conseguia ficar piscando. Havia algo de estranho. A garota em sua frente parecia se sentir da mesma forma. Ah, disse sacerdotisa enquanto olhava para os olhos da garota, a qual ficou surpresa. Era um rosto que ela praticamente não via, exceto no espelho de água do templo, mas lá estava. A outra garota parecia ter um cabelo mais brilhante e sua pele parecia mais bonita, por mais que fosse um pouco mais encorpada. Ela também era alta. Porém, nós somos parecidas. Sim, a outra garota obviamente era superior, mas havia uma similaridade. Sacerdotisa, começando a se sentir envergonhada, deslizou de volta para a água. A outra garota parecia uma versão melhorada dela. Posso te ajudar de alguma forma? Você é uma aventureira, não é? A frase parecia um julgamento vindo de alguém acima dela,
o que fazia sentido, já que a garota estava de pé. Quando a sacerdotisa assentiu para a pergunta, a garota disse bem como pensei, assentiu para se autoconfirmar e se sentou. Seus peitos fizeram com que a água espirrasse para os lados ao entrar. Sacerdotisa olhou para baixo após ver isso e pensou no quanto os deuses eram injustos. Ei, qual é a sua classe? Sou serva da Mãe Terra. Uma sacerdotisa, então? Nada mal. Sacerdotisa olhou de forma curiosa para a garota, que estava murmurando. Se está buscando alguém para fazer parte do seu grupo, temo dizer que já estou em um. Hã? Disse a outra garota, surpresa, mas, então, disse, não, não. Não era nisso que eu estava pensando. Então, o que será? Não conseguir entender o que aquela pessoa queria fez com que sacerdotisa suspeitasse e ficasse preocupada. Ela achava que estava correndo risco de ser atacada, mas não tinha nem mesmo uma peça de roupa para se defender. Ela ficou um pouco mais em alerta, ainda escondendo seus seios. Não tinha sentido nada de estranho vindo da garota, mas, mesmo assim, eu gostaria de perguntar para a referência própria, que tipo de equipamento você usa? Qual é a sua classificação? HM, sou uma ferro. E, meu equipamento? Sacerdotisa observou a outra garota, a qual tinha deslizado para muito perto de repente, com mais atenção. Sacerdotisa não chegava perto de ser uma guerreira, mas achava que a outra garota também não parecia muito mais forte do que ela. Talvez fosse uma feiticeira ou uma clériga. Talvez até mesmo uma aventureira. Ela considerou a última hipótese a mais provável assim que passou por sua mente. Será que devo tentar pará-la? Era uma possibilidade, mas toda a sua própria experiência passou por sua mente naquele momento. Ela se lembrou de tudo o que tinha acontecido desde aquela época, tinha aprendido com suas aventuras. Não podia negar tudo aquilo, e nem deveria. Eu visto as vestimentas de clériga e carrego um cajado, além de usar uma cota de malha. Disse a outra garota. Essas coisas têm, sabe, um poder sagrado ou uma bênção nelas? Não, realmente são só um cajado e uma cota de malha comuns. Mesmo assim, ela só havia comprado a armadura por causa do conselho dele. Pensando bem, percebeu que a cota tinha salvado a sua vida até mesmo naquela batalha no esgoto. A outra garota assistiu sacerdotisa esfregando o ombro com a palma de sua mão e resmungou. Acho que esse é o máximo que se pode esperar de uma classificação 8. Sacerdotisa apertou seus lábios pelo tom arrogante da garota. Você tem algo contra? Hã? Contra o quê? Ela parecia extremamente perplexa pela falta de resposta de sacerdotisa. Um pouco depois, a garota saiu do banho. De toda forma, obrigada. Vou lembrar do que me disse. Claro. Eu deveria falar algo para ela. O que estava fazendo se sentir assim era uma intromissão parecida com a de uma avó ou era um comunicado dos deuses? Esse momento de ansiedade e indecisão fez com que algo gritasse em seu coração, não a deixe ir dessa maneira. Ofereça um conselho para ela. Mas qual poderia ser? Nem mesmo os deuses sabiam como agir em uma situação que precisava de sorte. Sacerdotisa engoliu em seco. Quando falou, sua voz estava tremendo incontrolavelmente. HM, se você vai virar uma aventureira, deveria se preparar, quero dizer, tenha certeza de fazer suas compras e coisas assim antes, certo? Quê? A garota fez aquela expressão incompreensível de novo. Após pensar por um tempo, balançou a cabeça. Você está certa. Comprar as coisas é importante. E, então, a garota saiu rapidamente, fazendo com que vazasse um pouco da água da terma. Sacerdotisa seguiu a silhueta formosa dela com seus olhos, então, se afundou na água até que ela chegasse perto de seu nariz. Após isso, apaticamente soprou bolhas na água. Ufa! Acho que ir lá foi uma ideia muito impulsiva. Lá está fervendo. Naquele momento, Alta Elfa Arqueira voltou batendo levemente nas suas bochechas, que estavam coradas. Ela olhou para a garota que havia conversado com sacerdotisa enquanto movia as suas orelhas, as quais eram a marca registrada de sua raça. Quem era?
Não faço ideia. Isso era tudo que sacerdotisa podia dizer, era tudo que era possível dizer. Alta Elfa Arqueira pareceu suspeitar um pouco, mas, então, disse, entendi e entrou na água. Então, o que quer fazer? Quer ir lá atrás? Eu só vou ficar aqui por alguns minutos. Não, sacerdotisa pensou por um segundo e, após isso, balançou sua cabeça lentamente. Vamos sair. Quando voltaram para o vestiário, ficaram surpresas com o quanto se sentiram refrescadas, mesmo com o ar morno. Elas se secaram, se perfumaram novamente e secaram o suor antes de irem se trocar. Eu deveria ter trazido roupas limpas para vestir agora, comentou sacerdotisa. É normal ter que usar as anteriores de vez em quando, disse a Alta Elfa Arqueira. Você não planejava vir aqui. Além de que, pode trocar de roupa quando voltarmos, não? Elas caminharam juntas, com seus pés fazendo barulho conforme caminhavam pelas pedras, quando... Sacerdotisa parou de repente e esfregou seus olhos. Seu cesto tinha sumido. Ela lembrava onde tinha deixado, estava bem ao lado de onde Alta Elfa Arqueira tinha jogado seu traje de caça. Que estranho, disse Alta Elfa Arqueira. Será que alguém moveu para outro lugar? Mas eu tenho certeza de que estava tudo aqui. No lugar onde suas vestimentas deveriam estar, encontrou o que parecia ser uma roupa de soldado suja e suada jogada no cesto. Sacerdotisa olhou ao redor para garantir que suas posses não tinham sido colocadas em um lugar diferente. O quê? Por quê? Ela não as encontrou. Sua voz estava ficando cada vez mais triste e lágrimas começaram a transbordar de seus olhos. Parecia que estava à beira de um precipício. Fique calma. Você tem certeza de que tinha colocado tudo ali? Sim. Esse não é o tipo de roupa que é fácil de se confundir. Uma roupa de sacerdotisa, um cajado, uma mitra e uma cota de malha. Era difícil de confundir com a roupa de outra pessoa. O que ela deveria fazer? Sacerdotisa, que estava sentindo que poderia começar a chorar a qualquer momento, começou uma busca ansiosa, mas fútil, em outros cestos. Algum problema? Perguntou uma funcionária vestida de branco, ao se aproximar. A angústia da sacerdotisa devia estar visível. Ela abriu a boca para falar, mas não conseguia formular a frase. Minhas roupas. O que aconteceu com suas roupas? Perguntou a empregada, confusa. Não conseguimos encontrar as roupas dela, respondeu Alta Elfa Arqueira. Ela é uma sacerdotisa da Mãe Terra, sabe? Então, não acho que alguém teria pegado por engano. Esperem só um momento, por favor. Vou checar com o guarda, disse brevemente a funcionária e, em seguida, saiu ainda mais rápido do que quando se aproximou. Alta Elfa Arqueira segurou a mão de sacerdotisa, a qual estava pálida e inquieta, enquanto esperavam. Está tudo bem. Tenho certeza de que irão encontrar as suas coisas em breve. Eu sei. Mas e se? A funcionária realmente voltou rápido. Sinto muito mesmo, disse com uma expressão séria. Fui informada de que alguém vestida com as vestimentas da Mãe Terra realmente saiu daqui. É possível que tudo foi roubado? Exclamou Alta Elfa Arqueira. Sacerdotisa sentiu sua mente ficando totalmente em branco. Com licença. Ela soltou a mão de Alta Elfa Arqueira e começou a apalpar as roupas de soldado. O soldado na entrada do vestiário. A jovem que tinha conversado com ela. As compras. Ela logo achou, mais ou menos, o que tinha imaginado. Havia uma bolsa de couro que sempre usava como sua carteira. Dentro dela, foram encontradas diversas joias polidas que brilhavam. Eram, sem dúvidas, boas pedras, e o motivo de estarem ali também estava claro. Eram o pagamento pelas roupas. Minha. Ela conseguia suportar a perda de sua mitra, de suas vestimentas também, o colar com sua classificação poderia ser emitido de novo, seu cajado, por mais que tivesse sido usado com tanto carinho, poderia ser substituído. Além disso, todas as suas posses mais importantes estavam em seu quarto, assim como uma nova muda de roupas.
ela conseguiria lidar com todos esses itens. Mas, sua cota de malha havia sido levada. O item que tinha comprado após juntar o dinheiro de suas primeiras aventuras, a primeira armadura que tinha comprado, não estava lá. A cota sempre esteve com ela. Havia usado na batalha contra o ogro, no esgoto, na montanha nevada, em seu teste de promoção e na floresta chuvosa. Havia salvado a sua vida. Ela tinha consertado, arremendado e tomava o maior cuidado possível com ela. Tudo isso por apenas um motivo. Foi a primeira coisa, pela qual ele me elogiou. Ter perdido isso fez com que o coração de sacerdotisa se quebrasse por completo. Ela perdeu as forças para continuar de pé e caiu no chão de pedra. A minha. Ela levou. Caramba, eu sinto muito. Queria não ter pensado em vir aqui, murmurou Alta Elfa Arqueira, bem baixo, ao lado de sua amiga, a qual estava se engasgando com o choro, como uma garotinha. Ah! Sacerdotisa chorava enquanto balançava sua cabeça de um lado para o outro. Alta Elfa Arqueira se ajoelhou e afagou gentilmente as costas de sua primeira amiga em 2000 anos. Nós vamos recuperar ela. Eu te prometo. A vela colocada no suporte era a única fonte de luz naquele quarto escuro, de onde era possível escutar um barulho periódico de metal sendo raspado. Havia uma cama ao lado da janela. Sentado nela, um homem vestido com um equipamento simples. Era a fonte do barulho. Matador de Goblins estava passando a pedra de afiar na lâmina de uma forma que parecia que estava mais raspando o metal do que afiando a espada. Alguém poderia pensar que era porque era um item genérico, mas esse não era o caso. Esse homem teria tratado uma espada lendária da mesma maneira. Parou de polir por um momento e levantou a espada, que tinha um comprimento estranho, em direção à luz. Quem havia aprendido um pouco sobre aventuras a partir de contos e de músicas poderia sorrir e dizer que uma espada era, na verdade, um item caro. Contudo, essa pessoa estava errada. Uma espada era feita para rasgar a pele, cortar a carne e quebrar os ossos. Se não fosse por isso, qual seria a necessidade de fazer espadas? Somente as espadas pesadas dos cavaleiros eram capazes de cortar, perfurar, esmagar e bater de uma vez só. Eram praticamente espada, lança, martelo e machado em uma coisa só. No entanto, a arma que Matador de Goblins estava segurando naquele momento não servia para nada disso. Servia para perfurar a garganta de goblins, para decepar suas cabeças e para arrancar os seus corações. Não servia para nada além disso. Sacerdotisa tinha chegado fungando fazia um pouco menos de uma hora. Alta Elfa Arqueira, que estava com um olhar triste e com suas orelhas caídas, havia tentado confortá-la desesperadamente, mas não parecia ter dado certo. Além disso, Sacerdotisa não estava usando as suas roupas, mas sim roupas sujas de soldado, que não combinaram muito com ela. Quando ele perguntou o que tinha acontecido, Alta Elfa Arqueira respondeu em desespero. Ela foi roubada. Essa não era a cidade fronteiriça, nem a cidade da água, era a maior cidade da nação. Ela era cheia de pessoas, dentre as quais nem todas eram boas. Lagarto Sacerdote tinha ficado visivelmente furioso, como se fosse começar a soltar chamas de enxofre a qualquer momento. Enquanto isso, Anão Xamã apenas pareceu ficar bravo. Talvez possamos fazer uma reclamação no castelo, amanhã, sugeriu ele, mas Sacerdotisa não o respondeu, só balançou a cabeça. Matador de Goblins havia se levantado de seu lugar, voltado para seu quarto e, desde então, passou o tempo dessa forma. Ele não falou absolutamente nada. As mãos do Matador de Goblins pararam novamente e ele segurou a espada em direção à luz. Passou um dedo no canto da lâmina e balançou a cabeça. Ele colocou a espada de volta em sua bainha. Em seguida, pegou a sua faca de arremesso com uma curva no formato de cruz. Você não vai ficar ao lado dela nesse momento difícil? A voz inesperada era sensual, mas também centrada. Além disso, parecia estar com um tom de criança aborrecida. Não. Matador de Goblins nem mesmo virou seu capacete para a direção da mulher, a qual tinha entrado com um silêncio maior do que o da porta. Entendi, disse Donzela da Espada, seus lábios apertados. Ela se esgueirou em direção à cama. E, em seguida, se sentou, seu corpo macio e suculento se dobrou,
como se fosse se ajoelhar em frente ao homem sentado na cama. Uma garota quer ser confortada quando chora, sabia? É mesmo? Acredite em mim, eu sei do que estou falando, disse Donzela da Espada. Ela baixou seu olhar para suas mãos, as quais estavam em suas pernas. Até porque também sou assim. Entendo. O barulho de raspagem voltou após o matador de goblins começar a afiar a lâmina de sua faca curvada. Donzela da Espada estava apreciando a visão dele trabalhando em sua lâmina, que parecia demoníaca, com seus olhos cegos. Seus lábios lentamente deixaram de ficar apertados pela irritação e começaram a relaxar e formar um sorriso. A sombra do capacete dele que se formava no rosto dela estava dançando junto com cada oscilação da chama da vela. Você não deve fazer uma garota chorar. Eu sei. As palavras que Matador de Goblins disse foram duras, quase violentas, se pudessem ser resumidas. Por isso, Donzela da Espada ficou surpresa por um instante. Se não fosse por sua venda, seus olhos poderiam estar arregalados naquele momento. No entanto, ele a ignorou e continuou polindo sua faca. Aprendi isso já faz um tempo. Eu entendo. Donzela da Espada não sabia muito bem o que dizer. Trouxe um livro para você. Então, ao invés de seguir com o assunto, resolveu dizer o motivo trivial pelo qual visitava. Ela colocou o livro que estava segurando na mesa. Era um volume sobre a crença nos deuses das sombras e seus símbolos. Temi que não tivéssemos tempo para que eu mesma te mostrasse a biblioteca. Entendo. A resposta foi curta e nada elaborada. Donzela da Espada permaneceu parada por um bom tempo, até que finalmente bufou. Ela se virou e estava prestes a sair do quarto, quando... Todas as coisas eventualmente são perdidas, disse Matador de Goblins com uma suavidade incomum. Ele era um homem que raramente falava, afinal. Você está certo, disse Donzela da Espada, com o mesmo tom. Quando eu era criança, meu pai prometeu que me daria a sua adaga após eu crescer. As suas mãos pararam de trabalhar e Matador de Goblins levantou a lâmina em direção à luz. Ele a inspecionou e, então, passou um dedo na lâmina. Acho que era uma adaga muito boa, também tinha uma cabeça de águia entalhada em seu cabo. Ele soltou a pedra de afiar. Ela fez um barulho alto ao cair. Não sei onde ela está agora. Em seguida, jogou a faca de arremesso em sua bolsa de itens e ficou em silêncio novamente. Donzela da Espada usou a sombra do capacete dele para esconder a leve mudança em sua expressão e apenas sussurrou. Eu não sabia. Ela limpou o joelho de Matador de Goblins com seus dedos pálidos e bonitos. Ela continuou movendo-os até começar a acariciar a perna dele, como se estivesse tocando em algo querido. Vou para o castelo amanhã. Tenho uma reunião com Sua Majestade, o Rei. Assim como te falei antes. Donzela da Espada riu como se fosse uma criança. Sua Majestade e eu nos conhecemos há um bom tempo, vou tentar conversar sobre o que aconteceu, quando me encontrar com ele. Matador de Goblins virou sua cabeça lentamente para ela. Era a primeira vez que o capacete tinha se virado em sua direção. Ele parecia estar com dificuldade em encontrar as palavras certas, até que finalmente disse, entendo. Então ficou novamente em silêncio antes de adicionar uma simples frase, por favor, faça isso. Uma flor desabrochou no rosto de Donzela da Espada. Eu vou, pode deixar. Um sorriso enorme se formou em seus lábios e ela se levantou, animada. Ela bateu a espada e balança, que usava como cajado, no chão, fazendo com que a balança oscilasse pelo impacto. Farei tudo o que estiver ao meu alcance. Assim está bom o suficiente para você? Para aquele sussurro doce e tentador, Matador de Goblins falou. Sim. Então balançou a cabeça. Peço desculpas pelo incômodo, mas conto com você. Donzela da Espada não respondeu, somente andou como se estivesse flutuando. Ela abriu a porta silenciosamente, saiu, mas então olhou momentaneamente para trás. HM, Aen. Boa noite, e bons sonhos. Obrigado, disse Matador de Goblins enquanto balançava a cabeça. Para você também. O rosto dela corou como se fosse uma adolescente, antes de ela fechar a porta.
Após a porta se fechar atrás dela, Donzela da Espada colocou uma mão em seu rosto e caiu sentada, mas Matador de Goblins não tinha noção disso. Ao invés disso, ele pegou a pedra de afiar que havia soltado no chão anteriormente e a segurou em suas mãos. Ele poliu o resto das suas adagas em silêncio, checando o estado de seu equipamento e garantindo que sua bolsa de itens estava organizada. Em seguida, abriu o livro que Donzela da Espada havia entregue para ele e o comparou com um pedaço de pele de goblin, que tinha em sua bolsa. Lá havia um símbolo estranho. Parecia que tinha sido desenhado à mão com uma tinta vermelha, mas não tinha nenhuma entrada para algo como aquilo. Aquele ladrão, pensou, parece um goblin. Talvez fosse um goblin. Devemos estar preparados a qualquer momento. Essa havia sido a conclusão que havia chegado, o que o levou a passar o resto da noite preparando seu equipamento, até que dormiu um pouco após aparecerem os primeiros raios de luz. Essa não era a fazenda, então não tinha necessidade de fazer patrulhas, mas, caso goblins aparecessem, pretendia matá-los. Como bem sabia, não havia lugar nesse mundo em que não houvesse goblins. As coisas simplesmente eram assim. Interlúdio. Aquilo funcionou como um encanto. A garota, agora usando vestimentas da Mãe Terra, nossa, o peito parece tão apertado, riu para si mesma na escuridão da noite. Depois, uma mitra e um cajado, assim como uma cota de malha barata sob as vestes. Isso era o suficiente para fazê-la parecer uma clériga. Quando avistou alguém indo em sua direção, carregando uma lanterna, sorriu e estufou seu peito generoso. O transeunte primeiro pareceu surpreso e depois baixou a cabeça em agradecimento enquanto passava. A garota sorriu novamente. Ela definitivamente poderia se acostumar a isso. Viu que o que as pessoas respeitavam era a roupa de sacerdotisa, e não a sacerdotisa. Isso confirmou que estava certa em distrair seu irmão e fugir com o uniforme de um de seus soldados. Quando ela parecia um soldado, um dos sujos e acabados, ninguém lhe dava atenção. Claro, havia passado pelos esgotos e teve que conviver com o odor do suor. E aquele mergulho nos banhos foi tão refrescante, tão perfeito. Isso realmente aperta, murmurou, puxando a gola da roupa. As vestimentas em si não eram o único problema, a cota de malha não tornava a respiração mais fácil. Por que aquela garota se incomodaria em usar algo tão barato? Viu-se pensando. Se aventurar deve ser realmente difícil. Acho que fiz algo ruim. Quando olhou de perto, pôde ver que a cota havia sido consertada e restaurada em alguns locais. Aquela outra garota devia estar a usando há muito tempo. Ela a agarrou tão rapidamente que sequer teve tempo para olhar, mas, então, percebeu que devia ser uma peça importante do equipamento. Esta garota sabia, por experiência própria, o quanto doía perder algo que havia usado e amado por muito tempo. Sim, ela sempre teve a intenção de em algum momento devolver as roupas, mas agora o sorriso em seu rosto se transformará em tristeza. Não era como se quisesse causar problemas para uma garota que parecia tanto consigo. Eram tantas as desculpas que poderia dar. Tinha sido pelas aventuras, pelo bem do mundo, pelo bem da humanidade, por seu próprio bem. Queria ver como os aventureiros eram com seus próprios olhos, entender, então contar ao seu irmão e superar suas habilidades. Mas o fato de ter roubado o que pertencia àquela outra garota, esse único fato era imutável. Quando tudo isso acabar, terei que devolver e dar a ela um pedido de desculpas adequado. A garota balançou a cabeça com firmeza para si mesma. Mais uma razão pela qual tinha que fazer isso. E também havia deixado muito em troca, o suficiente para cobrir seu pedido de desculpas e a possibilidade de fracasso. Naturalmente, não tinha a menor ideia ou expectativa de que pudesse falhar, afinal, tudo no mundo era decidido pelos dados, mas, de qualquer forma, a outra garota poderia ao menos se dar ao luxo de conseguir alguma coisa muito melhor do que isso para si. Certo. Arg, o portão já deve estar fechado. Ela olhou em volta, arregalando os olhos para tudo. Parecia tudo tão familiar, mas ela só tinha visto através de uma janela. E agora lá estava, entre tudo isso. O pensamento a deixou estranhamente tonta e seus passos ficaram mais leves.
Ela se dirigiu ao estabelecimento onde sempre ouvirá que alguém iria se quisesse se tornar um aventureiro. O Cavaleiro de Ouro. O nome era lendário, um dos estabelecimentos mais antigos da capital, famoso em todas as cidades como a Taverna dos Aventureiros. Mal podia conter o zumbido de seu coração por se encontrar em um lugar ainda mais antigo do que a organização conhecida como Guilda. Empurrou a porta com um rangido e entrou, descobrindo que o estabelecimento continuava animado, mesmo sendo tão tarde. Endureceu enquanto os olhares das pessoas, podia dizer só de vista, que não se importavam pousavam nela. Mas durou apenas um instante. Um aventureiro novato aparecendo no cavaleiro não era incomum. Ela relaxou quando os olhos a deixaram. Então se endireitou e começou a avançar com sua melhor imitação de destemor. Um jovem olhando para uma mesa no canto de repente ergueu os olhos, mas ela silenciosamente ignorou esse olhar indesejado. Ain, você tem algum quarto para a noite? Ela pensou ter ouvido sua voz rouca. HRM? O proprietário a olhou por trás do balcão. Ele a olhou de cima a baixo, em seguida, soltou um suspiro silencioso. A suíte real, a suíte regular, quarto econômico, porão ou... Os estábulos. Ela ficou surpresa com o quão alta sua voz de repente ficou. A atenção voltou-se para ela novamente, e a garota olhou para o chão. Nos fundos. Espero que consiga dormir. Muito obrigada. Ela acenou com a cabeça em reconhecimento e saiu da taverna. Seu rosto estava tão quente. Os aventureiros dormiam nos estábulos. Era isso que eles faziam. Então, por que não deveria? Ela amava aventureiros. O melhor de tudo é que os estábulos eram gratuitos. Se fosse espalhar pedras preciosas por toda a capital, seria muito fácil para seu irmão encontrá-la. Se puder evitá-lo, mesmo que só por esta noite, então haveria uma chance. Ela poderia ir além dos portões. Poderia fazer isso. Poderia, pensou. A garota deu a volta para os fundos, olhando os arredores enquanto se despia nas sombras. Tirou as vestes excessivamente justas e a cota de malha e a jogou de lado. Em seguida, se enterrou em um fardo de feno com o cajado e sua bolsa de joias. Os estábulos cheiravam a algo horrível, e o feno arranhava todo o seu corpo, não teria como dormir. Mas, bem podia ser por causa do rosto choroso da sacerdotisa, que nunca tinha visto, mas que assombrou sua mente durante a noite toda. E este é o fim do capítulo. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de nos seguir no Castbox, Spotify, TikTok e YouTube. Se inscreva, comente e compartilhe. Isso é muito importante. Fiquem todos com Deus. E até o próximo capítulo.